O ponto de partida tem que ser através da pergunta: de que forma aprendemos? Como que o ser humano traduz o mundo que está fora da cabeça dele para dentro? O meu contexto de aprendizado musical, ele foi um contexto de aprender nas bandas, entendeu? Muito desse aprendizado, na verdade, ele foi por causa dos ensaios, assim, sabe? Eu não tinha bateria em casa, então eu não conseguia tocar em casa. Eu só tocava no estúdio, eu tocava muito no ar em casa. Então eu tinha que meio que guardar de uma forma muito subjetiva na minha cabeça aquilo que eu tinha que tocar exatamente. A virada que eu tinha que fazer, era tudo muito abstrato. Eu trabalho com edição de vídeo. Então eu tô todo momento muito atento à parte de áudio, de música, né, da captação. Então acho que isso foi desenvolvendo um pouco a minha audição, minha atenção para a estrutura musical, porque quando você está editando um vídeo, você tem que pensar na hora que você vai escolher uma trilha, um som, como você vai aplicar ele em relação ao tempo, ao que está sendo passado na imagem. Você tem que saber a hora de crescer, de ter uma dinâmica da coisa. Sucesso, tá chegando. Porra. Pô, a gente pode dar essa aí, hein? Uhum. Vamos escutar ela toda e aí vamos fazer uma versão dela, nossa, certo? Eu vou tirar uns elementos e aí a gente faz aquele solinho do slide do começo ali. Então assim, eu percebi, de uma forma geral, que os músicos que tocavam comigo na noite, eles conseguiam fazer coisas complexas, mesmo sem terem tido acesso às tecnologias que eram utilizadas na música erudita, certo? Partitura, ou estudo de escalas, ou estudo de ritmos, né? Dó sustenido. Parecia que ali acontecia uma outra forma de aprender música, né? Então o meu questionamento é sobre isso. Como que eu aprendi música fora do conservatório, sabe? Certo. Agora tenta secar mais as suas notas. Eu venho dessa prática de treinar muito mais sozinho do que em grupo. Pelo fato de eu tocar com pouca frequência, minha memória muscular, minha agilidade para tocar ali uma coisa mais ao vivo, ela é bem diminuta. Então a minha dificuldade é elaborar, né, a música, elaborar um instrumento sem pausas, de fazer isso de uma forma fluida, né? Bom. Vê exatamente aonde você vai arrastar e aonde você vai secar, sacou? Isso aí. Então eu fui buscar outras metodologias. Ó, vamos contar 2 compassos de 4 tempos e a gente entra na música, já nesse tempo, certo? Beleza. Vai ser 1, 2, 3, 4. Agora tem uma coisa, a gente tá entrando no tempo, né? E ela é numa síncopa, é uma anacruza do tempo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá ligado? Ela entra tipo no contra. No assim. contra do 4. Tá. Essa notinha aqui, ó, essa última notinha aqui daquele grupinho lá, tá ligado? 1, 2, 3, 4. Outro contexto que eu toquei por um período foi num terreiro de Umbanda. Ele só tinha um músico. E ele começou a formar mais pessoas com instrumentos de percussão, com violão, com canto. Rolava mais ou menos um ensaio, às vezes, e rolava muito aprendizado na prática, assim. Então, nesse processo, acontece uma representação, acontece uma tradução de uma linguagem para outra. E o Maran fala isso, que acontece ali uma tradução de semióticas, certo? Então eu preciso pegar aqueles significados que estão chegando para mim daquela forma e transformar isso na minha cabeça para que ele saia do tambor, para que ele saia do instrumento. É um falando pro outro, aí a gente canta, o outro repete o que a gente cantou. A gente tá imitando a virada que a bateria faz com uma melodia aqui, ou seja, eu tô traduzindo aquilo que ele tá fazendo, imitando na minha cabeça, formulando aqui e passo pro meu instrumento. E quando a gente tá no estúdio produzindo, é isso. Entendeu? Algumas diferenças de divisão rítmica, certo? 4 notas, certo? Uma nota por tempo, beleza? Não é sobre métodos, mas sim sobre como nós aprendemos música. 2, 3, 4, isso. 2, 3, 4. Em todos os contextos que você for, você vai aprender música. Porque os métodos, eles são individuais. Nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra pessoa. Então eu acho que o ponto principal é oferecermos o máximo de experiências musicais diferentes. Deleuze fala isso. Para que a gente aprenda a ser marceneiro,
a gente precisa estar imerso nos signos de ser marceneiro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma nota entre cada tempo desse, beleza? Que é o contratempo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2. Isso. Faz exatamente igual você está fazendo. Marca o tempo, somente o tempo no pé. Certo? Linguagem é a forma como utilizamos para representar o mundo, ou seja, representar a realidade e os pensamentos, certo? Para que uma linguagem seja efetiva, ela deve comunicar. Só que para ser entendida, para que a gente se entenda e se comunique nas mais variadas linguagens, é necessário que tenhamos uma base comum de significados entre as pessoas. Tu já tinha tocado samba antes? Na guitarra, violão, assim? Nunca de propósito. Tá bom, tudo bem. Agora veja só o que eu vou fazer aqui. A gente já entendeu o tempo, a divisão do tempo em duas partes, certo? Eu vou colocar uma pausa. Você vai continuar tocando a nota em cima de cada tempo, só que você não vai deixar ela durar todo o tempo. Quando chegar no I, você tem que pausar ela. Certo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E através da comunicação, a linguagem ela se torna o lugar da interação social, da negociação de sentidos e da constituição de identidades. Porque é na interação social que a linguagem se atualiza, é na interação social que a gente compreende o que a linguagem nos traz de aparatos culturais e nos permite formular nossa identidade. A gente vai entender quais são os discursos que fazem parte da minha cultura, que fazem parte da minha constituição de identidades, que fazem parte dos meus valores. E esses discursos, eles são concretizados a partir da fala. Se a gente for levar para o lado da música, tudo que falamos até aqui, temos notas, melodias, sons. A gente faz uma sintaxe desse discurso musical, né? Organizando sons em padrões ou organizando ritmos em padrões. E a gente vai fazer uma semântica desse ritmo que a gente construiu, desse discurso que a gente construiu, através do contexto social onde estamos. Agora a gente vai continuar fazendo essa subdivisão do tempo. Então aí, o que acontece? O nosso primeiro tempo está sendo dividido em 4. Tudo bem? A fala, então, ela é o ato concreto de manifestação da linguagem. Ela é a representação concreta do mundo e dos pensamentos. Se formos levar para a música, estamos falando da performance. A nossa fala é o instrumento. Quando a gente toca, a gente está fazendo esse processo. Organizei na minha cabeça os códigos linguísticos, os elementos linguísticos, criei discursos, ritmos, melodias, e fala-se através dos instrumentos. Então a performance, a fala, ela é a forma que a gente tem de demonstrar aquilo que a gente tem de conhecimento musical. Vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, saca? Veja só. 1, 2, 3, 4, 2 e 3 e... Não, mas aqui não tem pausa, você tem que tocar... sim, tá. Sacou? Você tem que tocar algum tempo. Só tem pausa quando tem aquela indicaçãozinha. Isso. Tenta marcar o tempo. Aqui você toca junto, né? Primeiro tempo. Tá, 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 tá. A partir do movimento de pensar sobre o mundo, o saber vai sendo sentido e incorporado de jeitos diferentes, uma vez que cada indivíduo o reflete de maneira diferente o seu contexto. Os artefatos culturais ou instrumentos musicais, também no nosso caso, são vistos como intermediadores do pensamento. Agora você vai fazer com acorde. Tchac, 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 tchac. Isso. Continua. O que você tem que entender aonde que começa o ritmo e aonde que termina. Se você entender isso, você não precisa mais disso aqui. Sacou? As interações entre os discursos individuais é que constituem o espaço social. Ao mesmo tempo que nós absorvemos, entre aspas, do meio, os aparatos e as experiências necessárias para nos construirmos enquanto seres falantes e linguísticos, nós também influenciamos o meio. Porque a nossa interpretação individual, a interpretação individual de cada participante de um núcleo social é que constitui o espaço social. Pode ir. Aê! Cessa ali.
samba. Aham. Pode crer. Entender como funciona o rolê, né? Cada indivíduo traz consigo uma formação e uma informação, construídos a partir da construção dos sentidos, das representações de papéis e da identidade das pessoas do meio onde aprendeu e da forma como estes lhes foram transmitidos. Então a gente aprende de forma individual e particular, de acordo com o meio que nos cerca. Então, quando eu entrei na universidade, era um contexto muito diferente para mim. Eu lembro que até o primeiro concerto que eu fui fazer na universidade era uma orquestra de câmara e eu ia tocar percussão. E eu fui com a minha roupa esporte. Eu fui de camiseta preta, todo de preto, porque nessa época eu já entendia que, né, eu era músico da noite. Mas as pessoas estavam todas de terno, gravata, era tipo um concerto erudito. Então eu não tinha esse conhecimento do contexto erudito. Vamos lá. Quer afinar a guitarra? Necessário. A gente vai fazer aquela base pensando naquilo das 4 notas. Igual você estava fazendo. Isso. E aí, a progressão ela dá uma mudada, ela faz um... Isso, ela vai para um Fá sustenido. Fá sustenido, maior mesmo? Menor, né? Aí depois volta pro Dó. Aí depois Fá sustenido, Sol, Dó. Sacou? A música também é uma forma de ser no mundo. Na música a gente traz a nossa identidade. A gente traz todos os aspectos que nos formaram ser. O artista ele traduz para o seu instrumento ou para a sua arte todo o seu repertório de experiências, toda a cultura, toda a identidade, tudo aquilo que o formou enquanto ser humano. Eu costumo falar que o show ele é o resumo da vida daquele artista. Tá ouvindo bem a base aí? Quer que aumente mais? O valor da obra artística está nisso, está não naquele quadro, mas sim em toda essa bagagem que o artista teve que construir para chegar naquilo. E quando o artista consegue, em meio ao mundo, traduzir isso de forma autêntica e individual, ou seja, pegar todos esses contextos e trazer sua autenticidade para a obra, é um fator que transforma a obra, ganha uma outra dimensão. É uma tradução única e particular que somente aquele artista vai conseguir fazer. Aqui, vê se tu consegue fazer isso. Vai ser mais Você lembra das tercinas? 3 notas por tempos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que tem uma pegadinha aqui, ó. Saca só, a gente tá fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então o processo de produção musical ele também tem esse lado antropológico, das pessoas resumirem ali, naquela gravação, tudo de ideias que eles conseguiram construir até ali. Então a música, ela possibilita aos sujeitos muitas construções de significados. Nessa idade aí dos 12, 15 anos, eu tinha um videogame e eu descobri um joguinho que chamava Guitar Hero. Como que funcionava esse jogo? A música começava a tocar, tinha uma linha do tempo e apareciam umas bolinhas ali das notinhas pra você apertar conforme a música ia acontecendo. Então acho que isso me ajudou a treinar um pouco o ouvido, me ajudou a ver a música de uma forma muito visual. O ensinar ou aprender música não é sobre método. O ensinar e aprender música está relacionado com a quantidade de experiências que você tem com música, com quantidade de oportunidades que você tem de trabalhar com sons. Não é sobre tocar música certo ou errado, ou não é sobre tocar música ou lendo não lendo partitura, mas sim
sobre ter muitas experiências, certo? Preencher o seu repertório de experiências colaterais e o seu repertório de códigos e elementos linguísticos com muitos elementos linguísticos para que você tenha uma diversidade e uma quantidade maior de possibilidades de discursos. Fazer a dobra? Já na cola. Fala mais, só canta destreza, narra beleza. Quando a gente se reúne em estúdio para produzir algo, a gente está criando ali uma pequena comunidade formada por ações individuais, seres individuais que trazem sua bagagem individual para aquele contexto, que trazem as suas referências e as suas experiências colaterais, que trazem os seus códigos e elementos linguísticos, que trazem os seus discursos musicais, que trazem as suas formas de performar os discursos musicais. Certo, faz uma outra coisa aqui. Claro. Com coros também, certo? Uhum. E a gente passa pelo processo de entender a música cognitivamente, como que a gente vai organizar os sons, como que a gente vai entrar em determinado arranjo. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Dentro do acorde de Fá e de Dó mesmo. É a tônica e a quinta. Ah, tá. A gente passa a fazer a interação, a performação, né? A gente performa aquilo que está na nossa cabeça naquele momento, já toca, já vê se dá certo, já interage com o outro, né? Imita o que o outro está fazendo. Ai, lindo. É aí mesmo. E ao mesmo tempo a gente se atualiza e atualiza aquela linguagem naquele contexto. Na vida, o melhor da vida é a gente se entender. Pra quando te perguntarem, tu dizer quem é. Então, dentro do estúdio, o processo de aprendizado musical ele é constante, tendo a figura do produtor musical ou não. O produtor musical ele funciona não como um professor, mas como um potencializador de habilidades. E o mais interessante são os produtores que conseguem fazer isso e potencializar a identidade musical, né? A forma como ele toca, os seus sotaques, as suas gírias. Na vida, o melhor da vida é a gente se entender. Pra quando te perguntarem, tu dizer quem é. Nem bem, nem mal, nem tal vai fazer tu. Boa, é isso. Temos. Quando um grupo de músicos se reúne em um estúdio para produzir um EP ou algum tipo de obra, cria-se uma pequena comunidade musical e uma consequente comunidade linguística, com uma base comum de significados e entendimentos, onde o uso da linguagem musical acontece em nível cognitivo, onde ocorre a construção do discurso musical a partir da organização dos elementos linguísticos por regras combinatórias, certo? Conhecidas por todos. Acontece também o uso da linguagem musical no nível interacional, ou seja, através da concretização do discurso musical na performance, as falas individuais, os jeitos de tocar individuais e as ações conjuntas que unem ações individuais em coordenação umas com as outras. Você já vê que já tem uma continuidade dessa construção, o lance do tempo tá ficando mais embutido na minha cabeça. Uhum. Tipo, o lance assim do, pô, tá com dificuldade, desenha pra ver qual que é a dificuldade, tipo, tá também, entendeu? Já funciona mais, entendeu? Esses recursos, tipo, de cantar junto, de visualizar, de, tipo, de ver como é que tá ali no playback, tipo, isso já, nossa, já tá muito mais redondo na minha cabeça, assim, né? Certo. E a gente vai treinando o ouvido também nesse processo. E acontece o uso da linguagem musical no nível social, né? Onde acontece a construção, a variação e a atualização de sentidos e significados a partir da relação dialética estabelecida entre o uso da linguagem e o sistema linguístico, possibilitando então o aprendizado musical através de imitação entre os pares e adaptação imediata dos novos elementos linguísticos adquiridos no contexto de uso de linguagem. Essa soma de ferramentas, elas me fizeram entender melhor música, entender melhor meu instrumento, sabe? E, consequentemente, ter resultados que eu gostei mais, assim, eu gostei de me ouvir tocar ali. As metodologias que nós utilizamos dentro do contexto de produção musical, eles são favoráveis para um aprendizado musical. Porque ele insere a pessoa que está ali naquele contexto em uma ampla diversidade de experiências com o material sonoro, com a música. Então, suponho eu que seja um ambiente enriquecedor musicalmente, certo?
um ambiente de aprendizado musical abrangente. Não quero mais te ouvir. E antes que eu me esqueça, eu preciso dormir. Sem essa de amizade, com invisível da ilusão, me fazendo tempestade, enganando o coração. Na vida o melhor da vida é a gente se entender. Pra quando te perguntarem tu dizer quem é. Nem bem, nem mal, nem tal vai fazer tu florescer. Como a chama que mora aí presa no teu coração. Vem pra cá dançar, Catimbó, Jurema. Deixa entrar aí nesse vazio. O que vazio vai te preencher. De amor, de esperança, de luz e de fé. Na calçada borrada, vermelha, manchada de giz. Na sombra, a beleza do amanhecer. Fala mais, canta a destreza, narra a beleza, mostra o que se é. Grita mais, canta pra lua, no meio da rua, no asfalto de encontrar o pé. Sai da minha cabeça, não quero mais te ouvir. E antes que eu me esqueça, eu preciso dormir. Sem essa de amizade, com invisível da ilusão, me fazendo tempestade, enganando o coração. Na vida o melhor da vida é a gente se entender. Pra quando te perguntarem tu dizer quem é. Nem bem, nem mal, nem tal vai fazer tu florescer. Como a chama que mora aí presa no teu coração. Vem pra cá dançar, Catimbó, Jurema. Deixa entrar aí nesse vazio. O que vazio vai te preencher. De amor, de esperança, de luz e de fé. Na calçada borrada, vermelha, manchada de giz. Na sombra, a beleza do amanhecer.